Oi, gente. Bom, voltamos então para falar sobre as perspectivas para a causa animal em 2017. Agora é que é mais complexo a gente se posicionar. Porque é fácil falar daquilo que já aconteceu, né? São fatos, já aconteceu, é fácil criticar o que já aconteceu, é fácil criticar o trabalho dos outros, é fácil criticar o que já foi, ver defeitos, colocar o ovo em pé depois que colocou, olhar para trás é sempre muito mais fácil, né? Embora às vezes seja angustiante, porque a gente fica com aquela sensação de que pisou na bola, de que não fez o que poderia ter feito, dá uma certa culpinha, uma certa vergonha, mas é muito fácil olhar para trás e falar do que já foi. Uma visão pode ser isenta ou pode ser inflamada de críticas, porque falar do que já foi feito é fácil. Agora, falar do que a gente ainda pode fazer, aí sim é que o negócio complica muito. Então, vamos falar do que a gente realmente tem como panorama agora dentro disso que já foi falado. A gente já percebeu que 2016 foi um ano muito intenso para a causa animal, com bastante enfoque, muita visibilidade, né? Muitas possibilidades foram criadas, muitos parceiros criaram conteúdos que não existiam, criaram coisas, melhoraram outras que já existiam, intensificaram aquilo que já estavam fazendo, corrigiram coisas do ponto de vista do quanto eles acharam que podia ser corrigida, dentro das condições, enfim. Agora vamos falar de o que a gente enxerga aí na perspectiva para 2017 dentro da causa animal. Além de ser muito mais complexo falar do futuro, porque o céu é o limite, a gente não sabe, tudo pode acontecer, ou nada pode acontecer, não dá para saber. Outra coisa é o quanto a gente precisa se comprometer, porque falar de uma perspectiva, tipo, eu vou ficar aqui no meu sofá olhando para ver o que as pessoas vão fazer na causa animal, isso não serve para nós, que já estamos dentro dela e dentro por propósito, né? Nós estamos doando mesmo parte do nosso tempo e da nossa vida, no meu caso, praticamente 100% dela para isso. É bem intenso falar sobre isso, né? Porque a gente inevitavelmente vai ter que fazer avaliações que podem ser entendidas como julgamentos. Eu espero que não seja assim, mas eu também percebo que a possibilidade disso acontecer é imensa. Do ponto de vista do meu sonho particular, né, pessoal, aquilo que eu gostaria para o ativismo que eu proponho para fazer, eu tenho algumas coisas pontuais. E uma delas seria um pedido assim, para o universo me mandar um coaching para me ajudar a fazer alcances mais objetivos dos pensamentos que eu proponho. Porque eu falo demais e eu vejo as pessoas falando, Nana, seus vídeos são tão legais, eu aprendo bastante e tal, mas assim, são muito extensos e eu não consigo acompanhar. A primeira instância eu falo, mas então assiste só um pouco, assiste só o que você puder, mas é uma pena porque dificilmente a gente consegue voltar ao assunto que já falou, ou não daquela mesma maneira, e há um desperdício de diálogo mesmo, né? De reflexões, porque as pessoas não conseguem mesmo acompanhar. O ritmo de vida hoje é vertiginoso, todo mundo está extremamente ocupado com muitos projetos pessoais, coletivos, enfim, não importa. E não tem como a gente esperar que as pessoas disponham por dia de 1h30, 2 horas para assistir um vídeo, não dá mesmo, eu entendo perfeitamente. E, por outro lado, eu também não consegui encontrar ainda uma maneira eloquente e objetiva de falar sobre um assunto tão complexo, tão vasto, tão importante. Eu não consigo falar objetivamente e brevemente. Aí, quem sabe, o universo me manda uma fada madrinha que olha para mim e fala, Nana, é só você parar de fazer isso e fazer aquilo que vai ajudar. Mas isso é um sonho pessoal, eu que tenho que correr atrás disso, também faz parte da minha capacitação para fazer aquilo que eu me propus, né? Se eu me proponho a ser uma comunicadora, além de ser uma artista que cria e uma pessoa que experiencia o tempo todo as ideias da causa, eu também me propus a comunicar, e se eu me propus a fazer isso, quem tem que correr atrás disso sou eu. Prometo que eu vou tentar encontrar tempo também para estudar mais e para me capacitar. A outra coisa que eu gostaria muito, e aí é um sonho talvez um pouco mais utópico, é de conseguir realmente uma união maior, das pessoas começarem a conversar e esses diálogos serem mais pacíficos, serem mais conciliadores,
em vez de serem permanentemente agressivos e conflituosos. Isso eu acho contraproducente. Como eu falei no vídeo da perspectiva de 2016, eu acho isso foi um câncer dentro da sociedade como um todo, mas para quem faz uma proposta de revolução é uma transformação gigantesca, as brigas, os desentendimentos, as dicotomias levadas ao nível da agressividade, elas são altamente contraproducentes. Eu vi isso nos grupos que se formaram nas redes sociais, grupos que ficavam banindo as pessoas, brigando, achacando, as pessoas que caíam de paraquedas nos posts pedindo alguma orientação, muitas vezes de uma forma incauta, mas que foram rechaçadas, chutadas de lá. Isso foi para mim uma vergonha gigantesca. Eu senti muito constrangimento desse comportamento dos veganos. Veganos que falam como se todo mundo fosse vegano e soubesse o que é veganismo, que falam com as pessoas, que tratam o mundo como se ninguém tivesse o direito a não terem tido informação. É um negócio absurdo, porque você lida com o passado. É como se você quisesse aniquilar o passado de alguém. Não, mas é que eu não sei. Não sabe, seu idiota, seu energúmeno, seu zumbi do mal. Isso foi horroroso. E não estou com isso querendo dizer que as pessoas merecem um cuidado especial, que humanos têm direito a um tempo infinito para ficarem tricotando dentro do seu cérebro se vão se tornar veganos ou não. Eu não sei se vou me tornar ser ou não ser vegano, eis a questão. Cada um tem seu tempo. Não acho isso. Não tem esse tempo todo, não. Não tem esse tempo todo, não, porque tem animal que vive meses. E o bioma inteiro que compreende a estada desse animal dentro da existência do universo, ele se desmorona inteirinho por conta dessa morosidade do pensamento humano antropocêntrico, que reivindica para si. Parece aquela criança mimada que toda vez que chega uma visita de outra criança, ela começa a falar, dar piti, chamar a atenção da mãe, porque agora ela não quer dividir a atenção da mãe, então ela fica dando pitizinho na sala, porque aí ela fica com febre para chamar atenção. Chama atenção, por favor, pega a melancia, pendura no pescoço e sai andando, entendeu? Eu sou contra esse tipo de posicionamento. Mas eu acho que a gente precisa ter mais meios hábeis, porque tratar o mundo todo como se as pessoas fossem veganas e elas simplesmente não querem praticar no mínimo, sem noção. Né? A gente precisa entender que a maior parte do planeta não tem sequer notícia sobre veganismo, que as crianças são educadas em seios familiares em que os pais vão confundindo, que também já foram confundidos pelos pais deles e etc. Mas então a gente vai deixar? Não, a gente não vai deixar, é a gente ativista para isso, para produzir informações e produzir de alguma maneira ou delegar a quem tenha meios hábeis para disseminar essas informações. Então, nós somos adultos, nós já temos condições de entender o que é o quê, e agora a gente vai transmitir isso com um mínimo de cuidado, porque quando a gente vai lá para a escolinha, que a gente é criança e não sabe ainda fazer equação, o professor não chega atochando a equação na boca da gente, dizendo que o Pitágoras já inventou o teorema há não sei quantos bilhões de anos, você tá aí enlouquecendo. Não foi bilhões não, tá? Só para que isso não se dilua. Mas assim, já produziu há não sei quanto tempo, você ainda tá aí? Não é assim. Então, mas eu não sou boa com isso. Ótimo. Então, o que você sabe fazer de bom? Você sabe produzir um estudo, reunir aqui, compilar? Ótimo. Então, entregue isso daqui na mão de quem sabe, porque tem gente para tudo, porque ninguém é ao mesmo tempo advogado, professor, médico, engenheiro, vendedor, não é? A gente não tem uma profissão porque a gente se prepara, se capacita e se habilita para determinada ação? Não é assim no mundo profissional? Então, é assim, eu sou artista. Eu produzo conteúdo, eu faço música, eu faço livro, eu faço dança, performance, é isso que eu faço. Quando alguém vem perguntar para mim de lei, eu falo, olha, o que eu aprendi nos 2 anos de faculdade de Direito não me habilita a falar sobre o assunto, eu vou procurar alguém mais capacitado e vou consultar. Isso é muito simples. Isso não tem mistério. O problema é que todo mundo quer falar de tudo. E aí quer falar de tudo sem saber. Aí fala besteira, irrita o outro, irrita quem sabe. E aí a gente não faz ativismo em defesa de ninguém. A gente faz em defesa do próprio ego.
E isso é o que, para mim, está acontecendo dentro das ONGs. O que acontece? Dentro das ONGs, elas são formadas por pessoas. Tem uma ideia lá dentro maravilhosa, tem um conceito maravilhoso lá dentro, mas ela é formada por gente. Gente só sabe brigar mesmo. Gente só faz treta desde que o mundo é mundo. Tudo porque quer ganhar destaque, porque quer ganhar alguma coisa, porque quer ganhar dinheiro, porque quer ganhar status, porque... Anyway... Então, dentro das ONGs, isso precisa mudar. As pessoas precisam estar mais preparadas para as interlocuções, para os diálogos, para poder produzir alguma coisa. Então, essa coisa de ficar todo mundo querendo ser a celebridade do veganismo, a celebridade... Isso me deu náusea durante esse ano. Eu tive que lidar com muitas situações assim, que foi muito difícil para mim. Confesso, pessoalmente tive dificuldade. E só não parei o meu trabalho porque eu não estou aqui para parar, eu estou aqui para andar. Esse é o meu propósito. Mas é assim, as críticas feitas uns aos outros e as disputas de importância. Fulano é mais vegano que fulano. Ai, mas aquele outro é bem mais vegano que não sei quem. Ai, gente, vocês perceberam? Aí um resgata, não pode dar... não pode dar destaque para aquilo, porque foi fulano que resgatou, então esse é o grupo dos fulano, então o porco não interessa mais, o boi não interessa mais, o peixe não interessa mais, não interessa. O que interessa é quem são os cabeças dessa ação. Ai, porque se é os fulano, eu não gosto deles, é os Capuletos ou os Montequios. Sabe, essa rivalidade é nojenta, essa rivalidade é ridícula, porque sair do cenário social, onde o pessoal tá no beijinho no ombro, com as divas, como é que tava, recalque, sair desse cenário para ser ativista e fazer a mesma coisa, ativista em defesa de seres que não podem se defender, para fazer a mesma merda. Ai, me desculpa, isso é idiota num tanto que eu não tenho nem como expressar. Então, olha, continua lá, faça beijinho no ombro, recalque, eu sou o melhor, arrasa, bombou, todos esses terminhos aí de quem quer só... Vá para um show de uma diva qualquer, vai lá ver a Lady Gaga. Então, por que vai pro ativismo para continuar querendo disputar? Ai, o porco a gente não liga porque foi a ONG X que resgatou. A gente não vai dar... Eu não faço isso, entendeu? Eu acabei de fazer uma música pro Rancho dos Gnomos. A hora que der, eu vou fazer uma música pro Santuário das Fadas. E quando der, eu vou fazer pro Santuário da Rainha. Eu vou apoiar a Súria. Eu vou apoiar quem estiver falando em nome de defender os animais. E eu não quero nem saber se alguém vier falar pra mim que aí a Nana apoiou não sei quem, então a gente não gosta dela. Então é problema de vocês. Eu não tô aqui pra querer status de querer ser a queridinha de ninguém. Eu tô aqui pra lutar pelos animais e pra criar uma nova consciência de, se possível, de amor. Eu não vou parar o meu trabalho em favor da causa animal para querer ser gostada ou amada por ninguém. Isso eu não faço questão mesmo, nenhuma. Eu agradeço todo e qualquer amor que vier, seja lá de onde vier. Não me interessa. Rixa, briga, eu não quero saber. E se alguém quiser falar mal de alguém, por favor, procure outra pessoa para falar, porque eu não aceito. Eu não quero ouvir fofoca. Eu não quero ouvir mexerico. Eu não cheguei aos 45 anos de idade, mãe de filhos, artista de um monte de área, ativista em defesa de seres que não podem falar, para ter que ficar lidando com o mau uso da habilidade de falar que o ser humano faz. Porque sabe falar é uma habilidade tão boa que faz com que a gente tenha possibilidades de autonomia, de tudo, para fazer esse péssimo uso que é a fuxico, fofoca, pelo amor de Deus. Eu já parei de assistir televisão faz mais de 10 anos, quando eu percebi que o pessoal começou a fazer uns programas que era de falar da vida dos outros. Pelo amor de Deus, isso pra mim é a escória. Eu tenho uma vergonha alheia, eu tenho uma vergonha pessoal, eu tenho vergonha do gene que tá dentro do meu corpo, que é igual de gente que se dá a esse trabalho. Pra mim isso é uma falta do que fazer desgraçada. Isso é um lamento, é um lamúrio. Eu não vejo sentido mais torpe, vil e escroto para a habilidade de falar do que usar isso para fazer maledicência. Não vejo. Então não me procurem nunca para falar mal dos outros, que eu detesto isso. O que a gente faz é uma avaliação minimamente civilizada e decente do comportamento de uma causa, do comportamento de
de um posicionamento, não são comportamentos pessoais. Eu não tô nem aí se fulano de tal é risonho ou teve um derrame, tá com a boca torta. Não tô nem aí para isso. A questão é o que nós estamos falando, quem nós estamos defendendo e de que maneira nós podemos defender. E parar com essa palhaçada de querer ser... Nós não estamos precisando de heróis. Heróis o mundo já fabricou desde que o mundo é mundo. Sabe, os heróis são aqueles que são os melhores da causa fulano de tal. Ah, tenha santa paciência. Olha, o menino fez um resgate maravilhoso, aí já fica gente não querendo dar apoio, porque senão ele vai se destacar, e não foi ele que fez isso, olha, foi ele junto com o apoio de um monte de gente, que de alguma maneira deu subsídio para que ele pudesse ir lá fazer o resgate da porquinha. E aí veio o pessoal, o grupo que se mobilizou em torno do resgate dos boizinhos de forquilhas. Ah, mas a gente não quer. Teve gente que não quis o post, porque fala assim, não, a gente não quer se ocupar de um resgate, a gente quer salvar bilhões, então a gente não vai resgatar animal nenhum. Olha, isso é no mínimo incauto, porque é assim, quando alguém fala, Nana, posso postar na sua página tal coisa? Eu digo, pode. Talvez eu não possa ajudar veementemente nessa causa, porque a gente precisa ter um foco estratégico para fazer resgate. E a gente não pode deixar que o mercado perceba, eles já perceberam, mas enfim, que eles façam uso da percepção de que nós somos incapazes de cuidar dos animais, incapazes de sustentar a causa se eles soltarem uma manada de bicho em cada estado do país, porque nós não somos capazes mesmo, e nem essa é a nossa obrigação. Nós não temos que absorver o resto, o descarte de uma indústria falida. Essa não é a nossa obrigação e não é o nosso propósito. Isso eu quero dizer para todo mundo que puder ouvir, independente de ser vegano ou não. E de preferência quero dizer mais ainda para os que não são veganos. Presta atenção. Se puderem compartilhar esse vídeo, ajuda bastante, porque daí, quem sabe, isso chegue nas pessoas que precisa chegar. Nós, veganos, abolicionistas, nós experimentamos na nossa própria vida a postura ética que nós orientamos para o mundo. Através de muitos estudos, dedicação, paciência e experimentação, nós experimentamos na nossa própria vida aquilo que nós tentamos orientar para o mundo. Aquilo que nós acreditamos que é a justiça do direito de viver. Nós não temos obrigação de absorver os impactos do erro da indústria exploratória e escravagista. Nós não temos essa obrigação. Portanto, se o mercado pretende soltar porcos, bois, vacas, peixes pelo mundo para que a gente fique ocupado e não tenha mais condições de cuidar da conscientização das pessoas, eles estão redondamente enganados se acham que a gente vai absorver isso. Nós não temos essa obrigação. E não é porque a gente não tem condições de alimentar e cuidar de todos os animais que hoje são escravos explorados que a gente vai desistir de conscientizar. Nós vamos focar nas crianças. Esta é a nossa obrigação. Então agora eu vou falar dessa parte, para as perspectivas de 2017. Eu não posso ditar, e nem é a minha intenção, ditar como é que a gente vai se posicionar. Mas eu posso dizer como eu vou me posicionar. Eu e quem quiser se juntar a essa ideia, não a mim, a essa ideia, tá? Eu acho que a gente vai focar nas crianças, porque, elas não estão viciadas ainda. Elas nascem predispostas para o amor. Quem estraga as crianças são os adultos que já estão estragados e vão estragando uns aos outros ad eternum. Os adultos que têm preguiça de mudar os seus hábitos, preguiça de procurar alternativas, preguiça de sustentar, manter essas alternativas, preguiça de orientar as crianças, preguiça de buscar orientação para si mesmo, para subsidiar a orientação para as crianças. As crianças mesmo, elas nascem em perfeitas condições de viver em harmonia com o planeta.
Se nós focarmos em conteúdos para que essas crianças se sintam amparadas, seguras, ocupadas de uma consciência de respeito e ética, elas vão ficar ok. Todo mundo quer que adultos sejam bons, mas na hora de educar as crianças nunca tem essa preocupação em realmente educar a criança para que ela haja de forma coerente. Então já começa a confundir a criança na infância. Ela tem que comer a vaca. Então o que nós vamos fazer? Eu não sou médica. O que eu estudei de medicina não me habilita. E eu tenho parceiros dentro da causa que são médicos. Então, a doutora Carla Daniela, a doutora Laura Ohana, a doutora Fernanda De Luca, que além de tudo, boa parte delas são mães veganas, ativistas, veterinárias como Viviane, a Camila Violante Júlio, que são mães e acompanham todo esse processo, elas vão falar na causa. Então, nós vamos criar produtos, coisa para as crianças terem um universo vegano, coerente. Não é o animalzinho lindinho aqui e ele morto no prato. É o animalzinho vivo o tempo todo. Essa consciência que torna as crianças comprometidas com esse amor que elas têm. E que elas sintam força para defender esse amor também. Então a gente procura conteúdo, produz conteúdo, a gente orienta as crianças com bons profissionais, a gente orienta os pais também, a gente disponibiliza conteúdo para os pais terem acesso para parar de falar besteira para as crianças, para não precisarem falar bobagem para as crianças. Aí nós dizemos para os pais, olha aqui, senhor pai, senhora mãe, a senhora que está preocupada e com muita legitimidade, preocupada com a saúde do seu filho, entenda, carne causa câncer, carne é um alimento tóxico, carne faz mal para o seu filho, tá? Isso é uma coisa. Ah, mas não é prático. Olha, para a senhora que acha que não é prático, aqui temos amiguinhos que têm receitas para a senhora fazer no dia a dia, tem comida, dicas de onde encontrar. Ah, é para o senhor... Vamos aqui, vamos disponibilizar, vamos melhorar as lanchonetes. Aqui na minha cidade a gente já melhorou. Tem 2 restaurantes que a gente conseguiu implementar um cardápio vegano. Um restaurante japonês que serve tudo vegano, vegano mesmo. Sem manteiga, sem ovo, tudo. Tempurá, tem tudo. A gente fez isso lá e foi muito legal. Aí a gente fez na lanchonete Caqui também, eles têm lá um cardápio que eles desenvolveram tudo. A maionese, o queijo, tudo veganinho. Aí a gente vai falar para as crianças, bom, aqui a gente tem cultura e arte. Então nós temos música, nós temos livro, nós temos cartilha, nós temos material de colorir, nós temos material de biologia que a gente vai fazer junto com as doutoras, as médicas que são super bacanas. Nós vamos produzir isso. É isso que a gente vai fazer. E aí as crianças, elas já vão tendo força e aporte para então, daqui a algum tempo, elas poderem praticar a ética nas suas vidas sem essa sensação de perda, sem isso que os adultos alegam. Ai, parece que estão tirando o chão dos meus pés, porque como uma querida amiga falou hoje, para mim, eu tenho falado isso à exaustão, quando a gente mexe na alimentação, na carne, na exploração animal, a gente mexe com um império. A gente não está mexendo com uma célula, a gente está mexendo com um organismo gigantesco. Nós estamos mexendo com um império. Então a gente vai ver ataque por todo lado, eles vão começar a se mobilizar, a gente precisa estar preparado. Então perspectivas para 2017 incluem a gente estar preparado para o que o mercado e a indústria vão fazer, porque eles vão vir para cima da gente. Eles têm grana, eles têm todo o dinheiro, a gente é um bando de duro, fazendo vaquinha e passando o chapéu o tempo todo até para levar um bicho no veterinário. O mercado e a indústria, eles têm a grana para fazer todas as propagandas de forma massiva, para tentar nos desmentir, descredibilizar, e a gente não está preparado para isso? Cadê? Daqui a pouco a gente vai começar a falar que a gente está desanimado, eu não sei mais o que fazer, tem que largar tudo porque nada vai adiantar. Eu me nego. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Então, para 2017 a gente tem uma perspectiva. Eu tenho aqui a minha perspectiva principal, que é essa aqui, que eu vou mostrar incontáveis vezes. Mini veganos juntos pela paz, pelo planeta, pela saúde, por tudo. Sem essa dizer que é só pelos animais e a gente não tem um plano de extermínio para a humanidade. Eu não tenho, não quero ter, não tenho a menor
a menor intenção de fazer um plano de extermínio para a humanidade. Então, é assim, é todo mundo junto. O foco para mim, as crianças. Para os pais, apoio. Para os pais, orientação. Para as crianças, incentivo, segurança, para que elas entendam que elas podem sim, elas têm direito de criar um mundo onde elas possam viver em harmonia com o planeta. Então, a minha plataforma de atuação no veganismo é essa, orientação por profissionais capacitados, por pessoas organizadas, que saibam dialogar, que saibam expor as suas inteligências de uma maneira civilizada e pacífica. Toda orientação para as crianças juntas. Essa é a plataforma que eu proponho para o nosso ativismo em 2017. Eu acho que a gente vai precisar sanar toda essa loucura das dicotomias compartilhadas de uma maneira violenta. Eu não quero participar disso. Não me chamem para participar disso, por favor. Eu estarei bastante ocupada com a paz. Eu não vou ter tempo e nem nenhuma disposição para ficar guerreando bestamente, para brigar. Não pretendo, não faz parte das minhas habilidades. Eu seria péssima general de guerra. Eu sou realmente uma estrategista, artista. A arte transforma e eu acredito nela. Me preparei, foi para isso, então é com isso que eu vou lidar. Se eu puder ter mais tempo para dedicar, eu vou dedicar a minha paixão, que eu ainda engatinho muito humildemente, que é a filosofia dos grandes mestres. Se eu tiver tempo para me dedicar, eu vou me dedicar sim à filosofia do Spinoza, principalmente a sociologia de Zygmunt Bauman. Eu vou lidar com isso, porque isso eu realmente acho que eu tenho disposição para inserir no meu tempo. E eu acho que é bem por aí agora. Quem tiver disposição para entrar no projeto, podem nos procurar. Tem bastante gente interessante engajada. Rodrigo Guglieri, Lu Pires, são pessoas que estão engajadas nesse projeto. A gente está tentando falar com mais pessoas, as médicas com quem eu tenho articulado, né, as doutoras Laura Ohana, Carla Daniela, Fernanda de Luca, a querida terapeuta alimentar Vivian Arruda, que tem dado também uma contribuição incrível para o nosso trabalho, e mais uma galera que está chegando para esse propósito. Para mim, eu encerro com isso. As perspectivas que eu tenho para 2017 são essas, e eu já acho que elas são um tanto quanto ousadas. Eu tenho a impressão que a gente vai ter muito trabalho pela frente em falar com crianças, sendo que o pátrio poder ainda está interferindo de uma maneira não muito positiva, e é por isso que a gente pretende orientar os pais, as mamães que lidam com isso. Essa é a minha plataforma principal para nossa atuação no ativismo vegano, libertador, abolicionista. Esclarecer, orientar, ajudar, apoiar, incentivar e unir forças. Quem tiver ideias divergentes vai fazer o seu trabalho. É isso. E todo mundo que tiver ideias, que tiver sugestões, fiquem super à vontade. Se eu puder ampliar o alcance da nossa voz, eu adoraria também. Seria muito bom. Eu ainda não tenho uma estratégia para isso, porque, como eu falei, eu sou prolixa e hoje o mundo está num ritmo vertiginoso e é muito difícil as pessoas conseguirem acompanhar. Mas eu tenho aquilo que é a fé que eu citei, né? Não é uma fé religiosa, não é uma fé cega, é uma convicção verdadeira naquilo que eu acredito. Uma arte transformadora, uma existência pacífica. Nós precisamos coexistir. Tem muito assunto em pauta e as pessoas vão precisar falar sobre tudo. A gente vai precisar se dividir.
Eu acho que quando a gente começa a falar nesse império, começa cada um a manifestar aquilo que já tem. Se ela tem um problema com machismo, ela vai falar desse ponto de vista. Se ela tem um problema com as questões raciais, vai falar sobre esse ponto de vista. Se ela tem um problema com as questões religiosas, vai falar sobre esse ponto de vista. E, infelizmente, dificilmente essas interlocuções são pacíficas. Normalmente elas são violentas e eu só quero estar fora disso, só isso, fora da violência. Eu adoraria sair, por isso eu sou meio marginal mesmo, eu fico na margem observando, porque é um lugar onde eu encontro serenidade para pensar, por isso que eu gosto de ficar à margem. Mas como a gente precisa unir todo mundo, eu não tenho o direito de me resignar e de ficar na margem sozinha, brincando de eremita, porque eu preciso fazer algumas interferências que eu acho que podem ser de bom tom na causa como um todo, no meio das pessoas, então eu não posso me furtar a esse trabalho. Vamos lá, por enquanto são só perspectivas, as coisas podem mudar, mas eu estou à disposição de todo mundo. Se puderem compartilhar esse vídeo, eu agradeço, porque isso ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais, ouvirem um pouco mais. Às vezes elas ouvem o galo cantando, não sabem onde, mas pelo menos elas ouvem e já é um furinho, uma rachadura nessa muralha. A ideia é construir mais pontes e menos muralhas. Obrigada, gente. Beijo.